Desde o princípio, a palavra de Deus sempre apontou para a promessa de redenção. Ainda no Éden, quando a humanidade caiu em pecado, o Senhor já revelou que levantaria um Salvador que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Toda a história bíblica, dos patriarcas aos profetas, é marcada por sinais e profecias que apontam para a vinda de Cristo, o Filho de Deus. O tema central desta oração é a maior mensagem já anunciada ao mundo: a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O Rei que venceu a morte e o Salvador que abriu para nós o caminho da eternidade. Prepare o seu coração para mergulhar nesta oração profunda, baseada nas Escrituras, que nos leva a reconhecer o sacrifício perfeito de Cristo, a vitória da cruz e a esperança viva da ressurreição. Pai eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, antes de todas as coisas já estavas no controle, e desde o início já tinhas preparado o plano perfeito para a salvação da humanidade. Tu, Senhor, que és santo e justo, olhastes para nós, pecadores, e decidistes nos amar de tal forma que enviastes o teu único Filho para nos resgatar. Na plenitude dos tempos, como anunciaram os profetas, nasceu Jesus, não em palácios, mas em uma manjedoura, revelando que a glória do teu reino não está nas riquezas desta terra, mas na obediência e na humildade. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Senhor, lembramos com reverência de cada promessa cumprida em Cristo. Assim como Isaías declarou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel, Isaías 7,14, assim aconteceu em Belém. Ele nasceu para ser a luz do mundo, para tirar das trevas aqueles que estavam perdidos, para dar esperança aos quebrantados e vida aos mortos em espírito. Hoje, ao elevarmos esta oração, reconhecemos que não se trata apenas de um relato histórico, mas da tua obra viva, Senhor, que continua transformando corações. Jesus não veio apenas ensinar, ele veio cumprir toda a lei, revelar o teu caráter e abrir o caminho de volta para ti. Senhor, que cada coração aqui se lembre de que, sem Cristo, a humanidade estaria condenada, mas porque tu nos amastes, enviastes Jesus, aquele que não conheceu pecado, mas se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Que cada palavra desta oração seja como incenso suave diante de ti e que desperte em nós gratidão profunda pelo nascimento do Salvador. Não foi uma história comum, foi o início do cumprimento do teu plano eterno, que mudaria para sempre o destino da humanidade. Se essa palavra tocou o seu coração, declare nos comentários. Glória a Deus pelo nascimento do nosso Salvador. Senhor amado, ao contemplarmos a vida de Jesus, vemos não apenas milagres extraordinários, mas a revelação plena do teu amor em ação. O Filho do Homem caminhou entre nós, curou enfermos, deu vista aos cegos, libertou cativos, ressuscitou mortos e pregou boas novas aos pobres. Cada palavra de Cristo era como água para os sedentos, pão para os famintos e luz para os que andavam em tréguas. Ele não veio apenas para mostrar poder, mas para manifestar compaixão. Quando estendeu a mão ao leproso, mostrou que nenhum excluído estava distante demais do teu amor. Quando perdoou a mulher adúltera, mostrou que a graça é mais forte que a condenação. Quando chamou crianças para perto, mostrou que o reino pertence aos de coração puro. Senhor, reconhecemos que o ministério de Jesus foi mais do que sinais visíveis. Ele trouxe a verdade que liberta, revelou o coração do Pai e nos ensinou o caminho da vida. Ele nos mostrou que o maior mandamento é amar-te a ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus não buscou glória humana, mas serviu com humildade, lavando os pés dos discípulos e ensinando que o maior no teu reino é aquele que serve. Ele pregou a justiça, denunciou a hipocrisia e apontou para um reino que não é deste mundo. Pai, que possamos aprender com cada gesto do teu Filho. Que suas palavras ecoem em nossa mente e que os seus atos inspirem nossa caminhada. Que não busquemos apenas bênçãos, mas transformação de caráter, moldados à imagem de Cristo.
Assim como os discípulos foram impactados por caminhar com ele, que também sejamos transformados pelo seu ensino e pelo seu espírito. Se você crê no poder do ministério de Jesus, escreva nos comentários: eu sigo os passos de Cristo. Senhor amado, contemplamos agora a vida de Jesus na cruz. Jesus, o santo e justo, aquele que nunca pecou, foi entregue nas mãos de homens cruéis, traído por um de seus, rejeitado pelos líderes religiosos, abandonado por muitos e condenado injustamente à morte. Ainda assim, ele não resistiu, não revidou, não chamou legiões de anjos para defendê-lo. Pelo contrário, como um cordeiro mudo diante de seus tosqueadores, assim ele se entregou. Carregando a pesada cruz, a vergonha e a dor, Jesus percorreu o caminho até o Calvário. Cada passo era uma demonstração de amor. Cada queda revelava a nossa fragilidade, que ele decidiu levar sobre si. Os pregos que transpassaram suas mãos e pés não foram apenas cravos de ferro, mas o peso dos nossos pecados cravados nele. Naquela cruz, o que parecia derrota se tornou a maior vitória da história. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, como não nos comover ao lembrar que o teu filho, mesmo em meio à dor e agonia, ainda liberou palavras de perdão, quando olhou para os que o crucificavam e declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ele revelou a extensão inimaginável do teu amor. E ao bradar: está consumado, João 19:30, ele não apenas declarou o fim da sua missão terrena, mas o cumprimento perfeito do teu plano eterno. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que a partir daquele momento já não havia barreira entre nós e a tua presença. O sangue de Cristo abriu um novo e vivo caminho para nos aproximarmos de ti. Hebreus 10:19-20. Senhor, na cruz vemos o teu amor manifesto em sua forma mais pura. Não fomos redimidos com ouro ou prata, mas com o precioso sangue do Cordeiro sem defeito e sem mancha. 1 Pedro 1:18-20. Foi ali que toda acusação contra nós caiu por terra. Foi ali que a morte perdeu seu poder e ali que a salvação se tornou acessível a todo aquele que crê. Se você é grato pelo sacrifício de Jesus na cruz, declare nos comentários: obrigado, Jesus, pelo teu amor. Pai eterno, após o silêncio da cruz e o lamento do sepulcro, chegou o terceiro dia, o dia em que a história da humanidade mudou para sempre. As mulheres foram ao túmulo ainda pela madrugada, e a pedra já havia sido removida. O anjo anunciou: não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Mateus 28:6. Senhor, que declaração gloriosa! A morte foi vencida e Jesus vive para todos sempre. A ressurreição não foi apenas um sinal de poder, mas a confirmação de que tudo o que Jesus prometeu era verdadeiro. Ele mesmo havia declarado: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. E ao ressuscitar, ele provou que nenhuma força, nenhum império e nem mesmo a morte poderiam detê-lo. Pai, quando contemplamos a vitória do teu Filho sobre a morte, o nosso coração se enche de esperança. Porque ele vive, nós também viveremos. A ressurreição não foi apenas para ele, mas é a garantia da nossa própria vida eterna. A morte perdeu o seu aguilhão e o inferno não tem mais vitória sobre os que estão em Cristo. 1 Coríntios 15:55-57. Jesus apareceu aos discípulos, trazendo paz aos corações aflitos e renovando a fé dos que estavam abatidos. Ele mostrou as marcas dos cravos, não como sinais de derrota, mas como troféus da vitória, e declarou: paz seja convosco. João 20:19. Senhor, que paz indescritível, que alegria inigualável encheu aquele momento. A ressurreição também marcou o início da missão da igreja. Antes de subir aos céus, Jesus deixou a grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Pai, que promessa poderosa! Não caminhamos sozinhos, pois o Cristo vivo caminha conosco. Hoje, quando enfrentamos lutas, lembramos que servimos a um Deus vivo. Quando as trevas tentam nos cercar,
lembramos que a luz da ressurreição já brilhou sobre nós. Quando a morte tenta nos intimidar, lembramos que ela foi vencida na cruz e selada no túmulo vazio. Senhor, a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Sem ela, nossa esperança seria vã, mas porque Ele ressuscitou, sabemos que nada pode nos separar do Teu amor. Que essa verdade esteja gravada em cada coração, fortalecendo-nos a viver com ousadia, a perseverar na fé e a proclamar que Jesus está vivo. Glória seja dada ao Cordeiro que venceu a morte e reina para todo sempre. Se você crê que Jesus ressuscitou e vive, escreva nos comentários. Ele vive para sempre. Pai amado, após a vitória da cruz e o poder da ressurreição, temos diante de nós a maior promessa de todas, a eternidade ao teu lado. Jesus, o nosso Senhor, subiu aos céus e está assentado à tua direita, intercedendo por nós. Romanos 8:34. Ele mesmo declarou que voltaria para nos buscar, para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos. João 14:3. Senhor, vivemos nesta terra como peregrinos e forasteiros, mas a nossa verdadeira pátria está nos céus. A cada dia, aguardamos com esperança o som da trombeta final, quando o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16-17. Essa esperança nos sustenta nas lutas, nos dá coragem em meio às tribulações e nos lembra que nada aqui é definitivo. A glória que nos aguarda é muito maior do que qualquer dor que enfrentamos neste mundo. Romanos 8:18. Pai, sabemos que o dia e a hora ninguém sabe, apenas Tu, mas os sinais já nos alertam de que a Tua vinda está próxima. Por isso precisamos estar vigilantes, com nossas lâmpadas acesas, como as virgens prudentes da parábola. Mateus 25, 1-13. Não sejamos encontrados distraídos, mas firmes na fé, vivendo em santidade e proclamando a Tua verdade até o último instante. Jesus voltará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todo olho o verá. Os que o rejeitaram lamentarão, mas os que perseveraram na fé levantarão suas mãos em adoração. Senhor, que alegria indescritível será esse encontro. Diante de tudo o que contemplamos nesta oração, o nascimento, o ministério, o sacrifício, a ressurreição e a promessa da volta de Cristo, não podemos permanecer os mesmos. Esta não é apenas uma história para ser contada, mas uma verdade para ser vivida. Jesus não deu a vida na cruz apenas para que tivéssemos conhecimento, mas para que tivéssemos transformação. Não ressuscitou apenas para provar seu poder, mas para nos dar nova vida. Não prometeu a eternidade apenas para consolar nossos corações, mas para nos preparar para o encontro real com Ele. Hoje é o dia de refletirmos. Temos vivido à altura desse sacrifício? Temos andado em santidade, em amor, em obediência? Temos proclamado com ousadia o Evangelho? Ou temos tratado a maior de todas as promessas como algo comum? Pai, que cada pessoa que ouvir ou ler estas palavras seja sacudida por dentro, que as cadeias do pecado sejam quebradas, que os corações frios sejam aquecidos, que os fracos sejam fortalecidos e que os desanimados sejam renovados. Que o Seu Espírito Santo desperte uma geração apaixonada por Jesus, que não se envergonha da cruz, mas que viva para a glória do Teu nome. A cruz nos chama à rendição, a ressurreição nos chama à fé, a promessa da eternidade nos chama à esperança, mas acima de tudo, o Teu amor nos chama à transformação. E hoje, diante da Tua presença, declaramos: já não queremos viver para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. 2 Coríntios 5,15. Que cada vida aqui seja um testemunho vivo do poder do Evangelho. Senhor, que este momento não seja apenas mais uma oração, mas um marco de mudança, um ponto de virada, um despertar para a Tua glória. Pois Tu é a honra, o poder e a majestade, agora e para todo o sempre. Amém.